Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Paz do Senhor a todos, amém? Fique de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, versículo 1. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, verso 1. Deus abençoe a vida do pastor Eliezer. Deixo aqui um abraço para ele, para sua família, para o seu ministério. Que Deus abençoe a vida também do pastor Osmar, que não está aqui. Que Deus abençoe a vida, toda a liderança, pastor Marco Antônio, presbítero Josué, meu amigo evangelista Tiago e todos os irmãos aqui da Assembleia de Deus aqui em Alvorada. Fico feliz de uma vez mais poder compartilhar o Evangelho com você nessa noite. Mateus capítulo 8, verso 1, todos encontraram, amém? Ao descer do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou-se diante dele, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Jesus, estendendo a sua mão, o tocou e dizendo: Quero ser purificado. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Então Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite, através do teu evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Jesus tinha terminado o Sermão da Montanha, o maior bloco de pregação de Jesus no Novo Testamento. No texto de Lucas, está em Lucas capítulo de número 6. Em Mateus ele inicia no capítulo 5 e termina lá no capítulo de número 7, aí da sua Bíblia, verso de número 29. No Sermão da Montanha, Jesus vai expor a respeito sobre a ética do reino, sobre o que nós falamos aqui durante 3 dias, aqui, nesse final de semana. Jesus vai pôr sobre os relacionamentos com o reino, vai falar sobre oferta, vai falar sobre Deus e mamon, Deus e o dinheiro, vai falar sobre oração, vai falar sobre como devemos tratar o próximo, vai falar sobre a vida, sobre a nossa vida, vida após morte. Ele vai falar uma série de relacionamentos, vai falar sobre pôr em prática tudo aquilo que ele pregou, quando ele fala das 2 casas, a casa da areia e a casa da rocha. Nesse momento que Jesus está expondo o Sermão da Montanha, Jesus está do lado de fora de Jerusalém, ali na região de Cafarnaum. A arqueologia não sabe até hoje, tem muita dificuldade de identificar com clareza qual é o monte onde Jesus fez de fato o Sermão da Montanha. Há 2 montanhas lá. Uma é a mais próxima que possa dizer que é ali que Jesus fez o Sermão da Montanha. E quando Jesus termina o sermão, ele vai entrando na região de Cafarnaum, ele vai entrar na cidade de Cafarnaum, porque ele mora agora na casa de Pedro. Você tem que lembrar que ele foi para a casa de Pedro, e ele reside lá desde a época, melhor dizendo, ele vai agora se dirigir a Cafarnaum e vai residir de fato, nesse momento, na casa de Pedro. Ele vai descer aqui, vai curar a sogra de Pedro, vai fazer grandes milagres, e vai fazer a sua base do seu ministério na região de Cafarnaum. Quando Jesus começa a descer do monte, verso 1, diz assim: ao descer do monte, grandes multidões o seguiam. Só que o seguiam aí, irmãos, não é seguir de ir atrás, é seguir de movimento de corpo. É gente que está indo embora para suas casas. A Bíblia nunca vai misturar multidão com discípulo. Mateus capítulo 5, verso 1, Mateus vai dizer que grandes multidões sobem para ver Cristo e os seus discípulos estão com ele. Lucas capítulo 7, verso de número 11, diz assim: e Jesus se dirigiu a Naim, e estava seus discípulos e grande multidão. A Bíblia nunca vai misturar multidão com discípulo. Os discípulos estão sempre próximos a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, o texto vai dizer que ela vai romper o cordão de isolamento dos discípulos que faz entre Cristo. E no diálogo entre Jesus e Pedro, Pedro, alguém me tocou? E ele vai falar, porque Pedro está mais próximo. A mulher cirofenícia, que eu preguei aqui na Imeada, ela rompe o cordão dos discípulos e chega perto de Jesus Cristo.
Marcos capítulo de número 9, ali depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração, um homem vai levar o seu filho, a partir do verso 14, para Jesus Cristo, e vai dizer: seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio que está sobre a vida dele. A Bíblia nunca mistura discípulo com multidão, porque a multidão, na Bíblia Sagrada, ela tem uma interpretação diferente de Jesus Cristo. A multidão está distante, a multidão não está perto, a multidão caminha da seguinte ideia: quem vai pregar? Quem é o cantor? O que vai ter na igreja? Dependendo do que vai ter na igreja, eu vou. Isso é multidão. A multidão caminha por cartaz, o discípulo caminha pela palavra. A multidão, ela fica esperando espetáculo, o discípulo sabe que espetáculo não tem, vai ter presença de Deus. Os discípulos estão sempre próximos a Cristo. Os discípulos se parecem com Jesus. Tanto que quando Jesus é preso, Pedro vai ser colocado contra a parede, vai falar assim: você fala como ele, você fala como um galileu, você parece com ele. Judas vai ter que beijar Jesus Cristo à noite, ali no Getsemane, para poder identificá-lo, porque eles se pareciam tudo igual, é tudo igualzinho, porque é o discípulo. O texto, verso 1: as multidões o seguem, eles estão indo embora. Eu acho interessante, pastor Marco, que depois de uma longa exposição sobre o Sermão da Montanha, essa multidão não vira discípulo, cara. Ouvindo sobre Pai Nosso, ouvindo sobre Mamon, ouvindo sobre bem-aventurança, presbítero Josué, ouvindo sobre a riqueza da glória, falando que ele é o Filho de Deus, a revelação. Meu irmão, isso aqui para mim me causa um espanto, porque é a própria palavra falando da palavra, e eles ouvindo a palavra e não se tornam discípulos. Corações duros, né? Ouvidos pesados. Eu acho interessante no texto que Jesus é alguém, é um Messias, é o Filho de Deus tão fantástico, que ele dá oportunidade para todos ouvirem. Mas olha na sua Bíblia, ele não amarra ninguém, ele não impõe a ninguém se tornarem discípulo. Ele está dizendo: vocês querem se tornar discípulos? Venha comigo. O que a multidão faz? Vai embora. E nesse meio tempo que a multidão ela começa a se deslocar para ir embora, ir para suas casas, o texto diz aí na sua Bíblia: eis que o leproso se aproximou. Isso aqui dá para ficar uns 3 dias. Estou pregando isso aqui. Eis que o leproso se aproximou. Pensa comigo. O leproso é alguém que mora do lado de fora da cidade. Vai anotando aí para você lembrar. Levíticos 13:46. O leproso deverá habitar fora do acampamento. Não pode habitar no acampamento. Lucas 17:11. Jesus estava ele vai em direção a Jerusalém, aí ele passa ali, a caminho de Jerusalém. Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ele está entre 2 cidades, no meio do nada. Meu amigo pastor Marco Antônio, ele está indo no meio do nada. Ou seja, os leprosos, os 10, não tem Samaria nem Galileia, estão no meio. Esse leproso está do lado de fora da cidade, ele não está habitando dentro de Cafarnaum. Mas olha que interessante, enquanto as multidões estão indo embora, o leproso resolve se aproximar. Enquanto as multidões estão desistindo, o leproso diz assim: eu quero encontrar esse cara. Ou seja, a palavra que Jesus está pregando na montanha, aleluia, de alguma forma ele ouviu o evangelho. O vento do Espírito, levou o evangelho para ele. Ele não estava no meio, mas ele estava em alguma região lá e ele ouviu o evangelho. Enquanto as multidões abandonam, tem gente com fome chegando perto. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia o vento do Espírito trouxe o evangelho para mim e para você. E o evangelho nos encontrou o nosso ouvido, encontrou o nosso coração. O texto diz aí na sua Bíblia: eis que. O eis que de Mateus é meus amigos pastores, é de assombro. É uma expressão idiomática. Rapaz, a gente não estava esperando esse cara. Evangelista Fabrício, a gente não esperava esse cara. Eis que ele chegou e não se anunciou. Levíticos 13:45. O leproso deverá andar sobre a cidade dizendo: leproso, aí
Leproso aí, ó, e gritará: impuro, impuro. Ele tem que se identificar. Ó, é impuro. Porque se ele for encontrado próximo a alguma pessoa com saúde, réu de juízo. O leproso que não se anuncia perto de pessoas saudáveis, ele é réu de juízo. Ele tem que ser morto por apedrejamento. Esse leproso, ele ouve o evangelho. Aleluia. Ele vê aquele povo indo embora. Então ele chega perto de Jesus. O texto diz aí, ó, ele decide. Ele tomou uma decisão. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Entregar a vida para Cristo não é opção. Entregar a vida para Jesus é decisão. Tem uma grande diferença entre decidir e optar. Nesses voos que eu faço aí pelo país, tinha um voo noturno que eu peguei uma vez, de São Luís do Maranhão até o Rio de Janeiro. Antigamente a Gol vendia jantar, você no ar, você comprava janta. Eu estava querendo jantar, tinha um voo noturno tarde, era um voo de segunda-feira. E eu lembro que tinha uma aeromoça, ela não estava lá muito nos dias dela, ela estava bem chateada com alguma coisa. Aí o passageiro do meu lado foi vítima dela, né? Ela perguntou ao passageiro: o senhor quer jantar? Aí ele perguntou assim: o que tem para jantar? Ela: sim ou não? Eu falei: nossa, sangue de Jesus, se eu não desse a mulher me atender, não. Extremamente ignorante, pai. Ela não, ele: não, eu quero. O que tem para comer? Aí ela foi e falou. Quando ela falou isso, eu fiquei na minha cabeça, eu falei: rapaz, é isso que significa Jesus. Jesus não é uma opção em muitas. Jesus é uma decisão, é sim ou não. Aleluia. Tem gente que acha que optou por Cristo. Você não optou, você decidiu por Cristo. Aleluia. Não, pastor, tem dois caminhos. Não, só tem um. Não, mas não tem outro. Não, o outro você já estava. Rebadar súria. Não existe dois caminhos, existe um caminho só. Qual? O caminho que leva a verdade, a vida e a vida eterna. Só um caminho, filho. Não é dois, caminho é um. A gente estava num. E já estava em um e você já sabe para onde que você ia. Mas aí a gente decidiu por Cristo. Esse leproso na sua Bíblia, ele decide, ele não se aproxima de Cristo dizendo quem ele é. Ele não chega perto de Jesus dizendo o que ele é. Mas ele corre risco de vida. Porque se ele não se anuncia como leproso, ele é morto por apedrejamento. Depois você lê Levítico 13, vai dizer isso. Então esse homem coloca o resto da sua vida. Quando eu falo resto, é porque Lucas vai dizer que ele está coberto de lepra. Então é estado terminal. Então ele está colocando o resto da vida dele para encontrar Jesus. Ele está dizendo assim dentro dele, no texto, o que me dá abertura de dizer: não, peraí, se o que ele falou aí, isso é sério, então vale a pena eu arriscar minha vida para chegar perto dele. Meu irmão, se a gente não corre risco para chegar perto de Cristo, então não vale a pena viver nessa vida. Porque para a gente chegar perto de Cristo, vale a pena correr qualquer risco de vida. Aleluia. Esse homem entrega a sua vida na mão de Jesus. Ele bota o pouco que ele tem para ter um encontro com Cristo. Em outras palavras, ele paga o preço. Aleluia. E o texto diz aí, ó, na sua Bíblia: aproximou-se. Ele aproxima. Coragem e ousadia. Segunda coisa aqui que eu destaco é a ideia de aproximar. Irmãos, ele é leproso. Quem aqui nunca visitou? Mas eu já visitei um leprosário, lá no Rio já. Não é um lugar muito bom de se visitar. O odor é extremamente ruim. Esse homem, ele vive do lado de fora da cidade, sem família, sem amigos, sem colegas, sem nada. Como é que é o estado da roupa dele? O cheiro. A aparência dele. Como é que não era a aparência dele? Eu acho interessante que esse homem, presbítero Josué, ele não olha para ele. Ele olha para Jesus. Aleluia. Ele olha para Cristo e se aproxima. Ele não olha para ele, ele não deixa o que está nele impedir ele de chegar perto de Cristo. Aleluia. Não deixa aquilo que você está carregando hoje a sua vida de te impedir de ter um encontro real com Jesus Cristo. Jesus hoje diz para mim e para você nessa noite: venha como está, porque o meu sangue te purifica de todo pecado. Venha do jeito que está, que eu te conserto. Aleluia. Não se olhe para Cristo. O texto diz: aproximou-se. Não olhou para ele, olhou para Jesus. Às vezes a gente quer chegar perto de Cristo, a gente fica se olhando. Jesus diz: não, ele se aproxima. Ele tem ousadia, ele tem coragem, ele tem certeza. Enquanto
Meu amigo Tiago, as multidões vão de um lado, ele vai do outro. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Ainda que as pessoas abandonem a Cristo, é importante que você não abandone. Não fique como o mercado, as pesquisas. Se alguém fala assim para você, eu não quero não, e você fala assim, eu quero. Eu quero. Porque quem falou comigo foi Jesus, aleluia, não foi o homem não, foi Jesus que falou. E essa ousadia dele se aproximar, eu acho interessante. Verso de número 2, prostrou-se diante dele. A palavra prostrar no grego aí é uma ideia de adoração, serviço. Esse homem, ele podia já chegar, igreja, Jesus, eu tenho lepra e o senhor tem como me curar? Não. Quando ele encontra com Jesus, a primeira coisa que ele vai é botar a cara no pó. Ele olha para a glória, desce para aleluia. Ele se humilha, ele põe o rosto no pó, ele inclina. Foi até um vídeo, um recorte de uma mensagem que eu falei na Devec Posse, lá em Nova Iguaçu. Ficou até viral essa ideia que eu falei. Por que as pessoas... Por que é fácil você saber quem é arrogante e quem é humilde? Como é que a gente sabe? Como é que a gente consegue identificar o arrogante e o humilde do reino? Porque enquanto mais distante de Jesus, mais arrogante e soberbo. Enquanto mais perto da graça, mais humilde e simples. Se você vê alguém muito arrogante e soberbo, ele está nas trevas. É porque ele não se olhou e não percebeu que ele é barro. Mas quando você vê alguém muito humilde e simples, é porque a luz iluminou ele, ele descobriu que ele não é nada. Porque tudo dele, para ele, por ele sejam dadas todas as coisas, glória eternamente a ele, amém. Por isso que esse homem se humilha. Porque chega perto de Jesus, tem que se humilhar. Ele é podre, ele está sujo, ele está fedendo, ele olha para o cordeiro. Rapaz, tem que me humilhar, cara. A graça faz isso, você chega perto dele, você bota o rosto no pó. Não tem como olhar para Jesus olhando de igual, você olha para Jesus sempre olhando para baixo, aleluia. Porque com o reino funciona assim, quem é exaltado ele abate, agora quem é humilhado ele levanta. No reino funciona dessa forma, é o oposto, diametralmente oposto para nós. Por isso que no texto aí ele se prostra. A ideia de se prostrar na sua Bíblia significa um ato de adoração. A beleza do Evangelho é um negócio tão sublime, tão fantástico, que ele está diante de Jesus Cristo, ele não começa pedindo o coral, ele começa adorando. Aleluia. Ele não começa pedindo a Deus, olha, não Jesus, eu tenho lepra, eu quero que o Senhor me cure, não. Ele aproveita primeiro a oportunidade de exaltar e bendizer a beleza da sua santidade. Ele está diante de Jesus dizendo assim, Jesus... Primeiro eu quero a sua presença, eu não quero o seu milagre. Porque, meus irmãos, milagre não salva, o que salva é presença. Eu conheço gente que experimentou milagre e abandonou o Evangelho. Eu conheço gente que foi curado de Covid e saiu da igreja. Eu conheço gente que era estéril, virou mãe de filhos e abandonou o Evangelho. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, foram curadas e deixaram o Evangelho. Mas eu nunca vi quem experimentou presença deixar o Evangelho. Porque milagre é coisa de pele, mas presença é coisa de alma. O que transforma a sua vida não é milagre, o que transforma a sua vida é a presença do Evangelho da graça sobre a sua vida. O que esse homem busca é a presença. Ele vai diante da presença do Cordeiro, ele se prostra, ele adora. Ele dá uma lição para mim, que ele fedendo, estado de morte, o legado dele é morte, não tem legado de vida, é morte. Rapaz, ele está com os dias contados. Rapaz, ele diante do Cordeiro, diante do Cordeiro, ele vai adorar, rapaz. Ele vai adorar. Que lição para nós. Ele entra na presença do Pai adorando. Por isso que o Pai procura adoradores e não adoração. Irmão, você já percebeu isso já em João 4? O Pai não procura adoração, ele procura adoradores. Porque se ele buscasse adoração, ele não precisava. No céu, o que mais ele tem é adoração. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Ó, que adore em espírito e em verdade, que compreenda o que significa isso. Esse homem é sincero, ele se prostra, ele se humilha, ele está na presença e entra mostrando: olha, eu estou podre, não olha para mim, mas olha o que eu estou fazendo na sua Bíblia. E diz assim, ó, Senhor. A palavra Senhor no Kyrios, no grego é Kyrios, aquele que governa, o rei, aleluia. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele fala uma coisa para mim e para você. Ele está dizendo assim, ó, não é a lepra que governa a minha vida, não é a angústia e o medo da morte que governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor, aleluia. Quem governa a sua vida? O governo, o dólar, a depressão, a angústia. Quando você levanta de manhã, o que primeiro vem? Ligar o celular ou dizer: Maranata, bendito o que vem? Quem governa a sua vida? Dependendo de como você se relaciona com as coisas, vai demonstrar quem é o governo da sua vida. Quem está no trono da sua vida? Aleluia. Esse homem está dizendo o seguinte: olha, diante da sua graça, eu estou me humilhando. Meu estado de morte é próximo, mas diante do Senhor, diante da sua majestade, quem manda na minha vida é o Senhor, aleluia. Não deixe a depressão mandar na sua vida, não deixe a angústia mandar na sua vida, não deixe a falta de recurso tirar o seu sono. Quem é o rei da sua vida, da sua casa? É Jesus Cristo. Jesus é o rei da sua vida, aleluia. Ele é o rei da sua casa. Então, em nome de Jesus, que Ele venha estabelecer o trono sobre a sua família, que haja o trono de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida, que Ele venha governar a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus, aleluia. Remande oraçúria, que Ele venha ter plenos controles sobre isso, que Ele venha ter governo. Eu acho interessante, pastor Marco, que quando ele se aproxima, ele chama de Senhor, mas ele não diz quem ele é, né? Ele é leproso. Se você olhar aí na sua Bíblia junto comigo, ele não tem nome. Os evangelistas costumam dar nome só para quem tem muita importância na época. Por isso que Jairo tem nome e a mulher do fluxo de sangue não. Por isso que Zaqueu tem nome e o cego Bartimeu não tem nome, ali o cego ali de Jericó, que Lucas vai dizer. Por isso que esse homem aqui, o nome dele é o problema dele. Qual é o problema dele? Lepra, hanseníase. Assim é na nossa sociedade. Lá no Rio, então, o que mais tem são pessoas que o problema vira nome: cracudo, trombadinha, a menina que é mãe solteira, o divorciado, o rapaz que perdeu o emprego. É assim. Aqui não tem isso não, só lá no Rio. O problema das pessoas são o nome dela. E eu entro, olha lá, o marido dela traiu ela. É assim. As pessoas não têm nome. Você não sabe o nome do leproso, mas Jesus sabia o nome dele. O importante é que Jesus sabe quem você é. Ele conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, conhece a sua angústia. As pessoas te maltratam, mas há um Deus aqui na terra, há um Deus lá do céu, há um Deus dessa igreja dizendo: eu sei quem você é, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua angústia, eu sou o Deus da sua vida, aleluia. Oh, aleluia. As pessoas passavam pelo leproso, ele é o cara invisível, né? No Rio a gente finge muitas pessoas invisíveis. É o camarada que vem pedir dinheiro no semáforo. A gente finge que ele não está lá, mas tá. É um morador de rua, a gente finge que não está lá, mas tá. Porque para nós é muito difícil assumir isso. A pá mexe muito com a gente. Mas Jesus está dizendo assim, ó, mas eu estou vendo eles. Jesus está dizendo assim: eu estou vendo você. O homem não te enxerga, a tua família não te enxerga, os seus amigos não te enxergam, mas eu sou o Deus que te enxerga. Oh, aleluia. Eu sou o Deus que te vê e te observa. Eu sou o Deus que te sustenta, eu sou o Deus que cuida da sua vida, aleluia. E quando ele se aproxima, ele vai para o pedido, sabe, pastor Marco? Olha o texto aí, ó. Se tu quiseres, podes me purificar. Rapaz, cara, se tu quiser,
Se tu quiser. Ele não é aquelas orações, não, o Senhor tem que fazer. Se tu quiser. Senhor, se o Senhor não curar, não tem importância, mas o importante é que o Senhor é o Senhor da minha vida. Mas se tu quiser. Ele pega o que ele tem na mão e dá a Jesus, já está na sua mão. Se o Senhor curar, curou. Se o Senhor não curar, bendito seja o seu nome. Aleluia. Se o Senhor quiser. Ele está pronto para dizer assim: quem manda em mim é o Senhor, Pai. O Senhor é o Deus que dá destino à minha vida. Quem dá destino à sua vida, meu irmão? Quem dá destino à sua vida? Eu e você não caminhamos por emoção, nós caminhamos por revelação. Não tome decisões a partir de emoção, tome decisões a partir da revelação. Crente que anda de emoção, quando a emoção passa, ele fica frustrado. Quem anda na revelação nunca se frustra, sempre tem vitória. O que ele está dizendo? Senhor, tu sabes. Eu estou aqui olhando a minha vida podre, cheia de lepra. Meu legado é de morte, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Qual foi a última vez que esse homem entrou numa sinagoga para adorar? No templo? Ele era banido, cara. O camarada não tem nome e mora do lado de fora da cidade. Os 10 leprosos moravam entre duas, Samaria e Galiléia. Você pergunta, qual é o nome do lugar onde ele morava? Ninguém sabe, porque é no meio do nada. O encanto do o evangelho é lindo. Porque quando Lucas diz assim, ele passou entre Samaria e Galiléia, Jesus, o texto está dizendo assim, ó, Jesus foi aonde ninguém vai. Nossa. No meio do nada. Ou seja, onde você não vai, eu não vou, ele vai. Aleluia! São lugares que você nem entra, mas ele entra. Ele vai lá e entra. Aí ele está ali, ó, dando atenção. Se você olhar o texto aí, ó, esse tempo todo, Jesus está de pé diante dele. Porque o texto diz que ele se prostrou diante. Olá, tudo bem? Ele de pé só assim, olhando para ele, ó, em silêncio. Silêncio. Aleluia. Se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Quero te dizer uma coisa, olhando para a Bíblia, não saia da posição até o céu responder você. Ainda que as pessoas digam, isso é loucura, não vai acontecer, você diga, eu só saio daqui do joelho enquanto o céu falar. Quando o céu falar, eu saio da minha posição. Ainda que as pessoas digam para você, é loucura, já era, você é doido, você é doida, você diga, não, eu estou diante da presença do Pai. Eu estou prostrado diante da sua eterna presença, aleluia. E eu só saio da minha posição quando o céu falar comigo, aleluia. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. O céu ainda não falou, mas ele já te ouviu, já tem muito tempo. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Eu sei que o Senhor tem a exocia, a autoridade. O Senhor pode me curar se eu não estalar de dedo. Verso de número 3. Jesus estendendo a sua mão e o tocou. Camarada de joelho, Jesus faz assim, ó, só estica a mão. Provavelmente botou na cabeça, né? Há quanto tempo esse homem não era tocado por alguém? Há quanto tempo ele não era, tinha um afago de um outro ser humano? Se ora um leproso, você corre. Ah, meu Deus, o leproso, você sai correndo. Cara. Jesus estende a sua mão e o toca. Porque, meu irmão, antes de Jesus mudar a nossa vida por fora, ele tem que mudar a nossa vida por dentro. Primeiro, Jesus cura ele de todo e qualquer sentimento de abandono que ele tinha. Jesus, no toque em silêncio, está dizendo, eu sei o que você está passando. Mas sabe por que aquele homem sentiu a presença da mão de Jesus? Porque ele chegou perto. Você só sente a presença da mão quando você chega perto de Jesus. Quem está distante não sente a presença da mão. Quem está longe da presença não sente o toque poderoso de Cristo. Quem não se aproxima diante dele não sente a presença. Talvez você está aqui, pastor, muita gente diz que sente a mão de Jesus, eu não sinto, porque você está longe. Experimenta com ousadia se aproximar e se prostrar, para você sentir o poderoso toque da mão de Jesus Cristo sobre a sua vida, meu irmão. Mas tem que ter ousadia para se aproximar. Não pode ficar olhando. Não, pastor, eu não estou com uma roupa decente para chegar perto de Jesus. Não, vem do jeito que está, filho. Faça como esse homem, tenha ousadia.
fica até o final do sermão, mas tem ousadia. Ele ficou até o final, não, eu vou chegar perto. E o tocou. Eu acho que o toque de Cristo é algo tão tremendo, presbítero Josué, que quando ele diz assim, ó, se tu quiser pode me purificar, ele está manifestando que ele quer ouvir algo de Jesus a respeito de um desejo do ponto de vista de direção. Ele está dizendo assim, ó, eu quero ficar limpo, o leproso, mas se a minha cura não está dentro do seu plano, tranquilo, o importante é que eu não quero estar fora do seu propósito. Eu não posso estar fora do seu propósito. Se o seu propósito é eu ficar doente, eu vou ficar doente, mas eu quero ficar diante do seu propósito, aleluia. Então se tu quiser, Jesus toca nele, primeiro Jesus resolve o problema interno, dizendo assim, rapaz, eu te compreendo, eu sei quem você é. Olha o que diz o texto, e dizendo, quero ser purificado, aleluia. Você acha que o Deus que você serve não é um Deus bondoso, que não quer que você seja abençoado? Tem gente que faz umas orações que eu fico com medo. O camarada acha que ele está lutando contra um Deus de mão fechada que não quer abençoar. Não, ele quer abençoar. É um Deus que ama abençoar os seus filhos. Só que ele só pode fazer isso para quem está perto dele, para quem tem intimidade com ele, aleluia. Ele não é um Deus iracundo com a mão fechada e você orando, abre a mão Deus, abre. Você não está lutando contra ele. Não é isso, irmão. Deus é um Deus bondoso que ama e ele é galardoador em abençoar, aleluia. É claro que Jesus queria que ele ficasse limpo. É claro que ele quer que sua família se encontre a ele. É claro que ele quer que você tenha uma vida boa, feliz. É claro que ele quer que você seja transformado. É claro que ele quer. Mas para isso a gente tem que se aproximar, chegar perto dele, ter ousadia, ter coragem, aleluia. Pegar a nossa vida e dar na mão dele, aleluia. Porque às vezes a gente cresce no relacionamento com o Cordeiro e a gente fica muito independente. A gente começa a ganhar umas asinhas maiores e começa a tomar umas decisões da vida e Jesus fica assim, ué, mas há pouco tempo ele conversava comigo até para saber para comprar carro. Agora ele já se muda e não pergunta para mim? Ele é pai, filho. Ele quer ouvir tudo de você. Ele quer te dar todas as direções da vida, aleluia. Ele é o Deus que te guia, aleluia. A menina, como é que é o nome da irmã que cantou aqui? Grazi. Ela cantou a música do John Wesley, do Charles Wesley, né? do irmão do John Wesley, Trovão e o Mar, é a música dele, do Charles Wesley. Essa música foi escrita depois de uma tempestade que eles passaram no meio do mar. Para você entender a nível de guiar. Eles estavam indo para falar de Jesus numa região e eles enfrentam uma tempestade muito grande. Eu escrevi até essa história num livro que eu participei sobre pandemia. Eu fiz um artigo a respeito dessa música, sobre Tudo Vai Ficar Bem. E quando eles estão no meio da praia, lá no meio do mar, a história, o diário de John Wesley que conta essa história, diz que a onda entrava de um lado e saía do outro. Eu não sei se alguém aqui já viajou de barco, já pegou tempestade. Eu já peguei uma, só que eu peguei em barco moderno. Imagina naqueles barcos do século XVIII. Imagina, você tem ideia, né? O barulho que fazia, o som. Aí diz que John Wesley e Charles Wesley começaram a ficar com medo de naufragar. Aí diz assim John Wesley, quando eu olhei a longe, vi os irmãos Morávios. Os irmãos Morávios é um movimento de oração muito conhecido. Zinzendorf, né? São muito conhecidos na história. Diz que quando John Wesley e Charles Wesley tinham medo, os irmãos Morávios cantavam Hosana bendito o que vem. Aí John Wesley olhava assim, as crianças louvavam e eles louvavam, e nós com medo. Aí o barco atracou. Aí John Wesley, já pregador famoso, avivalista, conferencista internacional, chegou lá perto deles. Vocês não tiveram medo do barco naufragar, não? Porque as ondas estavam muito grandes e açoitavam o barco. Aí os irmãos Morávios falavam assim com ele, não, o barco não tinha como afundar. Aí John Wesley, mas por quê? Aí os irmãos Morávios, porque Jesus disse para nós virmos a essa ilha, falarmos do Evangelho. Se Jesus falou, a tempestade não pode afundar um barco a qual Jesus está. Aleluia! Aleluia! Aí Charles Wesley fez a música, se o trovão e o mar erguendo vem.
que é isso? É propósito. Quando Jesus diz, quero ser limpo, purificado, Jesus, é o meu propósito. O propósito de Deus para a sua vida é purificação, aleluia, restauração, aleluia. E imediatamente ele ficou limpo da lepra, na hora, rápido, correndo, veloz, ficou limpo, purificado. Interessante que com Jesus é assim, você entra sujo, sai limpo, entra doente, sai curado, entra quebrado, sai inteiro, entra caído, sai de pé, entra abatido, sai fortalecido, entra triste, sai alegre, vem vazio e vai embora cheio, aleluia. Com Jesus é sempre o oposto daquilo que a gente faz, é sempre a melhor, sempre a mais abundante. Aí Jesus diz assim, já vou encerrar, e Jesus disse, ó, não digas nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para servir de testemunho. Hoje no almoço eu estava conversando com o pastor Luiz Pitan, estava o presbítero Josué, estava o evangelista Tiago. Nós estávamos falando sobre sinal messiânico. Na tradição judaica, só o Messias pode curar um leproso judeu de lepra. Só o Messias pode curar um judeu de lepra. Messias. Por isso que no Antigo Testamento, dentro da lei, depois você lê em casa com calma, você nunca vai ver da lei, até a formação da lei, você vai ter casos como Miriam e Arão, mas a lei não está formada ainda. No fechamento da lei, a partir da lei fechada, você não tem na história judaica um leproso judeu curado. Aí alguém vai falar, mas pastor, e Naamã? Naamã é sírio, não é judeu. No Antigo Testamento não há uma linha de leproso judeu curado. Por quê? Só o Messias podia curar um leproso judeu. Quando Jesus cura esse homem, Jesus está dizendo assim, ó, vai lá o sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés. Jesus está dizendo, vai lá e diz para eles que há um Messias na terra. Aleluia. Como os judeus não acreditaram nisso, o que Jesus faz? Cura 10. Vocês não acreditaram não? Então vou mandar 10 aí, para mostrar que eu sou Deus poderoso. Então esse homem, ele estava doente, por uma permissão divina, por um propósito maior, porque ele seria conhecido como símbolo que o Messias estava na terra. Nossa, cara. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você é o folheto vivo que Jesus ressuscitou. Você é o folheto vivo aqui em Alvorada. Porque quem olha para você não tem como dizer que só Jesus para fazer essa obra que Ele tem feito na sua vida. Só Ele para fazer essa obra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu já vou orar, passar para o pastor Marco, ele fazer a ceia. Quero orar por você, só orar por você e passar para o pastor Marco. Para que Deus, sabe, te purifique, me purifique e nos purifique. Feche seus olhos. Senhor, em teu nome te louvamos, ó Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos essa noite. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor purifique nosso coração, nossa alma, nosso ser e nossa carne. Tem misericórdia de nós, que nos dê ousadia para nos aproximarmos, ó Pai, diante do seu altar, para a honra e glória do teu santo nome. E toda a igreja diga, continue de pé em nome de Jesus.